é que sai uma OB golpista depois de muito falar da importância da alteridade da linguagem, ela construiu um jogo dialético entre as palavras amor, ódio e inveja. Amor e ódio, gente, são palavras até suscetíveis da dialética. Quando o amor se transforma em ódio, o amor ou o ódio em amor. Mas a palavra inveja é uma palavra fechada dentro de si mesma. O pior de todos os sentimentos humanos. Ele é o sentimento mais próprio da classe média. Inveja a classe de cima e inveja a classe pobre quando ela ameaça as suas posições ou quando exige mais esforço dele para se manter nelas. Por isso o ódio às cotas, o ódio ao ProUni. A inveja, a categoria fechada, essa não permite a dialética. E nos fez o grande convite para um congraçamento. Quando falamos, eu acho que uma outra observação para ir encerrando a fala é sobre a racionalidade do iluminismo. Gente, um conceito iluminista de educação é fantástico, mas absolutamente insuficiente. A insuficiência da racionalidade para explicar a complexidade do ser humano. Entender o ser humano como um ser simples é o primeiro princípio da personalidade autoritária. O ser humano é extremamente complexo. Eu ouvia do Leonardo Boff uma fala, o cuidado de si, do outro e do mundo. E ele nos fala disso no seu livro Os Dois Franciscos, o de Assis e o de Roma. E ele nos diz: toda a modernidade se construiu quase que exclusivamente sobre a inteligência intelectual. Ela nos trouxe incontáveis comodidades, mas não nos fez mais integrados e não nos fez mais felizes, porque colocou em segundo plano, ou até recalcou, a inteligência emocional ou cordial e negou cidadania à inteligência espiritual. Esta seria uma grande indicação para uma formação em seu sentido pleno, a integração entre as três inteligências: racional, intelectual do mundo da ciência, a cordial para todas as coisas do coração e a espiritual para tudo que nos remete para a transcendência. Ontem à noite eu lembrava de outra grande característica do ser humano, a tridimensionalidade do tempo que Paulo Freire tanto fala. Nós somos passado, presente e futuro. Isto é único, isso é exclusivo do humano também. Por fim, Gessé de Souza, na sua aula magna, onde se falava da regulação social da mídia, o Vanderlei falava, um dos maiores erros, quando não se regulamentou, o Gessé Souza falou assim: a democracia não se dá pelo voto, ela se dá pelo voto consciente. E o voto consciente só se dá quando nós tivermos uma mídia tão democrática que permita que os espectadores enxerguem que nós vivemos numa sociedade de contradições. O mesmo, eu diria, para a educação. Só teremos democracia quando nós, como educadores, fizermos com que o aluno perceba os vícios da nossa linguagem, quando eles flagrarem, perceberem que nós vivemos numa sociedade de contradições. E as contradições da sociedade se dão exatamente por uma sociedade de caráter classista. É por essa razão que estamos aqui reunidos. Iniciando esse programa de formação, a leitura de mundo precede a leitura da palavra.
para que não vejamos mais colegas nossos, muito queridos, assumir lutas corporativas do sindicato, se submeterem a bombardeios de 2 horas de duração, mas que em momentos que exigem visões maiores, mais abrangentes de mundo, ele abraça ideias contrárias à sua classe, abraçando inclusive autoritarismos absolutamente desumanizantes. Recuperarmos nossa identidade, e essa identidade passa necessariamente pelo nosso trabalho como praxis, o que também mexe profundamente com a nossa autoestima. Que tenhamos muito êxito nesse empreendimento e que os grandes beneficiados desse trabalho todo sejam os filhos e as filhas da classe trabalhadora, que está na escola pública, e por isso também nós estamos aqui simbolicamente numa escola pública, a nossa grande trincheira de lutas. E eu termino como comecei, com o poema. Sabes, pai, gosto de pensar que nunca mais vou ficar sozinho e que alguém há de ficar comigo para sempre, sem me abandonar. O Crisóstomo disse ao Camilo: todos nascemos filhos de 1000 pais e de 1000 mães, e a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo. Como se os nossos 1000 pais e mais as nossas 1000 mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos uns dos outros. Somos resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que nunca estaremos sós. Muito obrigado, gente, pela atenção aqui nessa tarde. É muito gratificante, né, ouvir o professor Pedro Eloy sempre. Então, todas as oportunidades que a gente tem, a gente não pode perder. Ele falou da preocupação dele estar como coordenador do curso, mas eu acho que a gente não poderia ter escolhido pessoa melhor para estar aqui com a gente. Até porque eu mesma falei que eu tenho uma dificuldade muito grande de ler e de ouvir pelo meu tempo, né, que é muito tumultuado. E ouvir o professor Pedro Eloy é uma aula que vale, às vezes, por muitos livros e por muitos debates que a gente participa e que não tem nenhum, não nos traz, às vezes, né, nenhum retorno. Então, agradecer ao professor Pedro Eloy. E agora nós vamos ver, vamos fazer intervenções. Acho que podemos fazer um intervalinho, né? Depois voltar com a apresentação. Apresentação do projeto. Intervalinho de 5, 10 minutos no ar. Bom, então acho que eu nem preciso falar no microfone, porque o Paixão já falou alto. Guarapuava também. Tivemos uma quebra aí que depois a gente vai ter que ver como organizar. Você tem uma fichinha de inscrição aí? Todas preenchidas, mas... Tá. Então, basicamente, o nosso curso, ele vai funcionar da seguinte maneira. São 2 cursos durante esse ano, de 80 horas cada curso. Essas 80 horas, elas são organizadas da seguinte forma. 2 seminários, o seminário de apresentação, que nós estamos terminando hoje, e o seminário de apresentação novamente, de encerramento, mas com a apresentação das leituras. Puxa, mas são 2 finais de semana, 80 horas? Sim, porque uma parte do curso é justamente para leitura e depois para elaboração de um artigo. Parece que isso, 24 horas, que são os 2 seminários, 28 horas de leitura e 28 horas de produção de um artigo que depois o Sebastião vai falar um pouco sobre isso.
Aí nós teremos esse primeiro encontro aqui, o segundo encontro em Londrina, fechamos o semestre e fechamos um curso de 80 horas. Inicialmente nós estávamos pensando em fazer a segunda atividade em julho, o encerramento em julho, mas como a secretaria está exigindo que os certificados para avanço de carreira, enfim, precisa terminar em junho desse ano, então nós vamos terminar o curso em junho. Esse curso está sendo certificado pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Largo, né? Foi uma parceria com o Metrosul, né? Que já realizou outros cursos também com a certificação lá da Secretaria Municipal de Campo Largo. Até pouco tempo o secretário municipal lá era o Avanir, que é um... Acho que é ainda. Ele saiu. Ele saiu, né? Vai sair candidato. Isso. E o Avanir é um companheiro nosso que está aí nas lutas com a gente há bastante tempo. Enfim, são 12 livros que foram selecionados para esse primeiro semestre. E nós pensamos em organizar a leitura, 13 livros. Nós pensamos em organizar a leitura por núcleo sindical. Por exemplo, Curitiba Sul vai ficar com um livro. Irati, outro livro. União da Vitória, enfim, por núcleo sindical. Isso porque o Pedro Eloy vai, inclusive, apresentar um pouco, assim, rapidamente, cada livro. Aí cada núcleo pode se organizar lá momentos de leitura coletiva, pode fazer lá um debate, enfim, né, para que a gente possa interagir o mais que a gente puder sobre essas leituras. Nós não queremos, o objetivo é que não saiamos aqui com trabalhos acadêmicos, enfim, mas que a gente, a partir da leitura, faça uma reflexão da nossa visão de mundo, da nossa atuação na escola, no sindicato, enfim. Outra coisa que... assim, os temas. Então, nesse primeiro semestre, vocês vão perceber que os livros todos vão tratar da formação da sociedade brasileira e da América Latina, né? Então, são livros, obras assim, de referência, livros de leitura agradável, né? Porque o objetivo justamente era incentivar o gosto pela leitura também. No segundo semestre, as indicações serão de obras ligadas à escola, à política educacional, organização do trabalho pedagógico, educação e ideologia, enfim. Os textos, já temos algumas indicações, mas ainda nós não fechamos a relação completa do segundo semestre, né? Até o João Vanderlei deu algumas... Isso, a gente vai ainda, hoje nós vamos conversar. E também, se alguma pessoa aqui tiver sugestão, olha, esse texto é imperdível, nós precisamos colocar no segundo semestre. Então, a gente está aberto a sugestões. E aí, nós ainda não temos a data e o local do curso, do início do curso para o segundo semestre. Ainda nós vamos pensar, né? A Marinês já ofereceu lá no Mandaguari. Junto com o simpósio. E aí o curso, todos os cursos, bem lembrado aqui, nós vamos fazer nesse formato. Vamos trazer uma pessoa de expressão, enfim, para fazer o ciclo de debates aberto à categoria. Então, a sexta-noite é aberta e no sábado só para os participantes do curso de formação. Então, lá em Londrina, nós estamos até pensando, né, Eloy, que o nome bom para levar lá seria Márcia, né? E aí, por causa da questão do contestado, nós estamos pensando em fazer um encerramento lá em União da Vitória, né? Porque aí convidaríamos também o pessoal
do Sinte de Santa Catarina, e já estaríamos dando largada para o ano que vem, porque o primeiro semestre do ano que vem, a sugestão é que a gente trabalhe com a história das lutas sociais no Brasil. Né? Pegar as grandes lutas sociais e vamos estudar, né? Porque todo militante político é obrigação de saber a luta do seu povo. Né? E isso nós queremos fazer no ano que vem. Não sei se... Sebastião. Eu acho que o Sebastião tem. Sebastião, gente, foi difícil trazer ele aqui na mesa. Não, eles estão reclamando que eu tinha que estar lá. Bem, na verdade, o Luiz ele pede para falar um pouquinho a respeito da escrita, o porquê de escrever um texto. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande em se posicionar como autor. Isso tem muito a ver com o tema que foi debatido ontem pelo professor João Vanderlei Geraldi e pelo professor Eloy hoje. A gente tem dificuldade de fazer um projeto político-pedagógico na escola. A gente tem dificuldade de escrever um planejamento de aula. Né? Há uma dificuldade de autoria muito grande. E essa escrita que a gente pretende não é uma escrita assim burocrática, né? Uma escrita protocolar. A gente quer uma escrita que realmente seja resultado de uma reflexão nossa, a partir da leitura que nós fazemos da nossa condição profissional, né? Da nossa condição enquanto trabalhador, ao nos deparar com esse discurso elaborado, está presente nos livros que nós vamos ler, nós vamos ter uma produção, e uma produção que é nossa. Isso que nós queremos fazer, nós queremos tornar isso materializado na escrita, e a gente quer fazer a publicação para que isso constitua história, né? Que isso permaneça, né? Na nossa trajetória de construção de uma concepção de sociedade, de escola pública também. Ou seja, a gente assumir esse papel de sujeito, né? De sujeito de construção do processo histórico e sujeito, né, do processo político-pedagógico. Sem isso, a gente também não tem educação, não tem escola, não vale a pena fazer escola. É um trabalho que talvez seja um pouquinho difícil, mas vale a pena a gente fazer. Né? Ele é emancipador. É isso só. Né? Fazer disso, gente, não uma revista acadêmica, mas uma revista virtual, fonte de consulta e tudo mais. Eu acho que mais uma coisa, gente, nós estamos gravando todas essas falas. A gente edita isso depois e eu acredito que vocês podem ver que isso é material para semanas de debates pedagógicos na escola, né? Isso aí, aqueles textinhos de merda. Então, os vídeos serão editados e tudo mais, publicados, inclusive, essas tecnologias que a gente... Eu estava conversando com o Sérgio, eu literalmente sou um analfabeto tecnológico e essas coisas todas. Gente, tudo bem? Gente, a concepção. Antônio Cândido indicou os 10 livros que melhor interpretam o Brasil. Se quiserem acessá-los, está no blog. 10 indicações, mas ele não dá só as 10. Ele, de cada tema, a gente é um curso de cultura brasileira completo. Ele cita os que ele deixou de escolher para indicar aquele que ele escolheu e a razão disso. Então, gente, interpretar o Brasil, eu acho que todos nós, educadores, temos que ter noção disso. A nossa história é uma história de violência sem par. E, no entanto, o que faz a escola? Ela omite esses dados. Então, gente, essa é a origem. E, gente, eu tenho uma imagem muito bonita do que seria esse nosso curso. Quando Alexandre dominou a Grécia, os epicuristas se retiraram ao jardim. E José Américo Peçanha tem uma das imagens mais bonitas do que seria o jardim de Epicuro. Lá Alexandre nenhum penetra. E nós vamos formar uma comunidade do prazer, que o capitalismo depois incorporou como o prazer de Epicuro, como o prazer do consumo, o prazer do corpo. Nada contra, pelo contrário, né? Maldito respeito, sempre diz a Marinês, por causa do maldito respeito nunca houve nada entre nós. Então essa ideia,
o José Américo Peçanha dá essa ideia do que seria o Jardim de Epicuro. O local do debate, o local da troca de ideias, o prazer do intelecto, os orgasmos intelectuais. A Marinês falava que ela teve orgasmos múltiplos ontem e hoje. Aí. Você não pode falar, essas coisas estão sendo gravadas. Maria Inês, hoje eu estava inspirada, hein? Depois vai editar a fita, essa gente. ideia de realmente ser uma atividade muito prazerosa e com consequências, tá? E aí eu evocaria uma pequena outra ideia da Escola da Ponte. Eu acho que uma das coisas mais bonitas da Escola da Ponte é a relação dos graúdos com os miúdos. Gente, a responsabilidade dos graúdos produzirem material didático para os miúdos. Uma coisa maravilhosa, gente. É aí o capricho realmente, gente, de fazer essas tarefas nesse sentido. De fazer uma coisa bonita. E, gente, o seminário temático, depois, os grupos apresentam para os outros. E fazer desse projeto, então, um projeto de formação de leitores e um projeto de autores. Da palavra autor vem a palavra autoridade. Tá? Eu acho que seria mais ou menos isso da concepção do curso, e ele não pretende terminar nunca. É formação continuada permanente. Depois você não Tá? dá sorteio. E, gente, os livros. Um acordo nessa ideia. Os livros. O primeiro deles, Manuel Bonfim, América Latina, Males de Origem. Gente, é um livro muito pouco conhecido. Ele é um livro precoce, nada a ver com a ejaculação precoce do Temer aí, tá? Do discurso antecipado aí. O América Latina, Males de Origem. É Top Books. Ele tem uma edição do centenário de 2005, mas, gente, nós vamos ter que recorrer, obviamente, à estante virtual. Você acha facilmente esses livros todos. Se não tiverem no mercado, na estante virtual, acha eles. Gente, uma rápida palavrinha. O livro é escrito em 1905, portanto, a primeira grande interpretação de Brasil vem com Gilberto Freire, em 1933, Casa Grande Senzala. Ele se antecipou, mas não é um livro daqueles que elogia, é um livro essencialmente crítico. Males de origem. Quais são esses males de origem? A ideia mais trabalhada é o parasita. Os 700 anos de dominação árabe da Península Ibérica faz com que a conquista de Portugal e de Espanha seja uma conquista de rapina, de roubo dos árabes. E quando isso terminou, essa rapina continuou e se estendeu então para a América Latina. Males de origem. Um livro extraordinário, formação de visão crítica, e eu acho que aí vocês já entendem por que esse livro não prosperou na academia. Tá? Primeiro livro, espetacular. Segundo, Abolicionismo, do Joaquim Nabuco. Gente, um livro imprescindível, e olhem quem que escreveu, um monarquista, mas que para mim é o único liberal que esse país teve. Um dos únicos, corrigindo, né? É o projeto de emancipação dos escravos, não como um ato de vingança, talvez nem como um ato humanitário, mas um livro sob a própria ótica do mercado liberal, da formação do mercado interno. O que se fez, gente? Quando se aboliu a escravidão, não se aboliram as outras leis anteriores. Continuou proibido o acesso à escola e à terra. E o que vai nos falar Joaquim Nabuco? Nos vai dizer exatamente que para integrar esse negro liberto ao mercado interno, teria que haver um projeto de reforma agrária
e de colocar os filhos dos negros nas escolas. Então, para mim foi um dos livros que me marcou muito na formação. Terceiro livro, Kátia Queiroz Matoso, Ser Escravo no Brasil. Kátia Queiroz Matoso escreve esse livro em Paris para estrangeiros, para que os estrangeiros tomassem conhecimento do que foi